Boa tarde, Neila Schwartz, aqui do canal do YouTube, novamente. Hoje, uma grande honra, eu tenho aqui como convidado o Edivaldo Cantelli. A honra é nossa. Que vocês vão ter o privilégio de ouvir umas coisas assim bem legais, que falar com ele é sempre maravilhoso, porque sempre a gente aprende um monte de coisa, né, Edivaldo? Obrigado, eu também aprendo com você. É muito enriquecedor. Então não perca uma aula. Então foi com o Edivaldo Cantelli que eu aprendi a trabalhar na mesa psicotrônica de auras, e foi com ele que eu passei a primeira vez nesse trabalho da mesa psicotrônica de auras e que virou minha vida sim para melhor, lógico, né? Foi maravilhoso. 180 graus que a gente costuma falar, né? Nossa senhora, nem eu digo até 360, porque foi impressionante, impressionante. Uma benção, porque mesmo. para mim não mudou só a minha vida, né? Mudou minha maneira como eu olho a vida. Sim. Eu sempre fui muito otimista, mas tinha uma sombrinha assim lá no fundo, né? E essa sombrinha acabou, graças a Deus. Então é maravilhoso. Tão bom, né, Neila, a gente poder ter as rédeas do nosso destino na mão, né? Nossa Senhora, é tudo que importa na realidade. Eu sempre falo para todo mundo, a pior coisa que tem é você acordar, né, e não saber como vai ser seu dia. Eu falei, meu Deus, né, tudo pode acontecer. Pois é. Que nem hoje eu peguei a estrada, né, que eu sou de Indaiatuba, eu vim aqui para São Paulo, né? E já que eu entrei na estrada, tinha uma Ferrari amarela capotada. Ave Maria. Falei, meu Deus do céu, olha, a gente não sabe nem se a pessoa ficou viva, ficou morta, Pois né? é, mas quando a gente está alinhada, né? É. E todo dia trabalhando as energias, essas coisas a gente fica livre, né? Então a gente tem, acontecer. né? Quem está assistindo esse canal da Neila, com certeza já está na sintonia. E quem ainda não tem a mesa psicotrônica, aproveita a Neila aí, né? Já adquire com a Neila a mesa, né? Ela já dá o curso também. E olha, a vida é nós antes e nós depois da mesa, né? É verdade. Mas você sabe que tem uma coisa que muita gente tem dificuldade de entrar nesse caminho alternativo que a gente chama, né? Porque diz que não consegue ter dinheiro suficiente para viver, né? Então, isso é um grande empecilho, que as pessoas ficam muito em cima do muro porque acham que não vão ter dinheiro suficiente. Explica pra gente um pouquinho sobre essa questão aí, como é que funciona, né? Por que a gente tem tanta dificuldade financeira normalmente? Certo, Então, como que funciona? Eu vou pôr o meu ponto de vista, a minha experiência, assim, já de quase 40 anos aí nesse mundo da espiritualidade, trabalhando todo esse equilíbrio entre matéria e espiritual, né? Matéria e energia. Como que eu vejo? Às vezes a pessoa está com falta de dinheiro, que é exatamente algo que faz com que ele vá procurar alguma coisa para ele mudar isso aí. E então, começando já baseado nisso, se de repente a pessoa tá lá sem dinheiro, tá viajando no YouTube, aí cai nesse canal e começa a ter essa mensagem, ter acesso a essas informações, com certeza você não precisa nem tutibiar, não precisa nem piscar. Com certeza você adquirindo a mesa psicotrônica vai ser a mudança na sua vida. Por quê? Porque na realidade a falta de dinheiro não existe. O que existe, o que é? É uma sintonia, né, que a pessoa, a gente chama de sintonia fina. É uma sintonia que a pessoa tem que acessar, né, aquele canal, aquela vibração, né, aquele canal energético, que vai fazer ela mudar, né, de vibração. E aí o dinheiro vai ser uma consequência. E a dica que a gente aproveita, né, nesses momentos que está falando de financeiro, a gente aproveita para dar, a maioria das pessoas que ela está sem dinheiro, ela só fica pensando naquilo. E é onde que o problema financeiro ele vai crescendo, vai ficando cada vez mais 100, mais 100, mais 100, é falta, né? Ao passo que se a pessoa deixa de ficar preocupada com isso, com essa questão do dinheiro, e passa a cuidar, né, da espiritualidade, passa a cuidar do corpo físico, né? Ver o que a pessoa está colocando para dentro, né? Ver o que está pensando, que é o corpo mental, ver o que a pessoa está sentindo, que é a parte emocional, né? E tudo isso vai refletir na parte financeira, né?
E os padrões, né? Os padrões. Que a gente pode trabalhar na mesa. Às vezes a gente não faz nem ideia, mas a gente tem lá no fundo alguma coisa que diz assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso não é pra mim. Ou aqueles padrões da igreja, né? Rico não entra no céu. Não entra no céu, né? Aí sabe Deus da onde vem aquelas ideias, né? E essas ideias acabam bloqueando. Bloqueia. Então muita gente tem esses bloqueios e está inconsciente. Então a mesa ela possibilita você entrar no seu inconsciente e fazer essa limpeza, essa faxina, né? Dessas programações, né? De tudo isso, todos esses bloqueios que existem, né? Que atrapalham o financeiro, né? Mas assim, pela minha experiência, eu tive assim, tinha uma metalúrgica, né? Tinha 55 funcionários. E um dia eu resolvi mudar totalmente, né, o meu trabalho. Eu fechei a metalúrgica e fui atrás, né, de trabalhar só com essa parte da espiritualidade, de fazer... Porque há muito tempo você já vinham te dando chamado, sinais, né? Eu estava recebendo um chamado, né? E a primeira coisa que eu pensei naquela hora que eu mudei, eu falei assim, não, vou mudar, né? A primeira coisa que veio aquele sentimento de medo, né? De realmente começar a ficar sem dinheiro, porque... Já com família, né? Com família, com filhos, tudo, os compromissos, né? Que a gente tem diários, semanais, mensais, né? Então, vem aquele medo. E o medo é o grande vilão, né? De toda essa falta de dinheiro, porque o medo, ele é o contrário da fé, né? Então, o medo está de um lado e a fé está do outro. Então a pessoa que sente medo, ela está totalmente adversa nessa parte financeira. Então o medo gera insegurança. O que a gente faz muito para as pessoas não ter esse medo, né? A gente, por exemplo, a gente parcela, né, o valor da mesa assim 10 vezes para a pessoa pagar parcelado, que é para a pessoa não ter medo. Né? Eu fiz isso. Então, e aí o que acontece? A pessoa fala, bom, esse valor montante hoje para mim não dá, mas parceladinho, um pouquinho por mês, eu vou conseguir. E aí a pessoa, ela percebe que vai se pagando, ela vai conseguindo e ela sai dessa energia do medo, né? E ela já usa a própria mesa já para poder fazer as limpezas dessas inseguranças, desses bloqueios, e é onde que ela começa a perceber que tudo começa a acontecer. E tem mais, a pessoa está acessando, né, um canal de YouTube desse naipe, né? Desse tipo, o que acontece? Com certeza, eu falo assim, eu garanto 99%, né, 99,9% que você, né, seja homem, seja uma mulher, você é um terapeuta em potencial. Então você veio com uma programação para cuidar das pessoas, né? E aí entra naquilo lá, muita gente fala assim, mas como que eu vou cuidar dos outros, ser um terapeuta, se eu não consigo nem cuidar de mim mesmo, né? Primeira coisa que a pessoa fala. Mas a palavra terapeuta vem de terafes, né? Vem aquilo, aquele que, do grego, né, do latim, que fala assim, terapeuta, né, é aquele que conhece de si e cuida do outro. Não é que é aquele que está tudo resolvido dentro dele e vai cuidar do outro, é aquele que conhece de si. E você sabe o que acontece? O outro muitas vezes é o espelho, né? Exatamente, então muitas vezes a gente está atendendo uma pessoa e uma dificuldade daquela pessoa é a nossa dificuldade. É a nossa dificuldade. Aí a gente, nossa, eu não tinha percebido, eu também tenho isso. Então, e aí você vai evoluindo, né? Então, exatamente, que as pessoas são realmente o espelho, né, que está em volta, né? E essa divisão que existe, eu, você, essa separação é uma ilusão. É uma ilusão de ótica mesmo, é um programa no computador aqui na Matrix, né, que fala que é tudo separado, né? Que na realidade é uma coisa só, é uma energia só. Né? É verdade. A gente está simplesmente um olhando para o outro, né? E por isso que Cristo falava, né? Faça para o outro aquilo que você quer que aconteça para você, né? Feito para você. Por quê? Porque você fazendo para o outro, você está fazendo para você mesmo, né? Então quando você vai ajudar o outro, você, por tabela, né? Você está se auto-ajudando. Né? Então, com certeza, o caminho para você melhorar o financeiro é trabalhar com terapia. Você não precisa deixar de fazer o que você faz hoje, né? Como você tem lá a sua profissão, tem o seu trabalho, né? Que é o seu ganha-pão.
Aí você, paralelo, começa a fazer isso, trabalhar, atender as pessoas, né? Muita gente começa a atender de graça, atende pessoa de casa, parente, colega, vizinho, né? Vai atendendo de graça até pegar aquela confiança e depois começa a cobrar, né? Vai cobrando, já estipula um valor e vai cobrando, porque tem que ter essa energia de troca, né? Eu sempre falo para as pessoas, muita gente fala, eu quero atender, mas eu quero atender de graça. Eu falo, não, tudo bem, no começo, para você ter aquela certeza que você está fazendo as coisas certas, né? Para você ter a sua autoconfiança, tudo bem. Mas com o tempo você tem que começar a cobrar, né? Senão o trabalho não fica legal, porque tem que ter uma energia de troca, né? E a pessoa, quando ela paga, ela assume a responsabilidade naquilo que ela está querendo, né? Então ela está se comprometendo e faz muita diferença. Faz. Porque quando é de graça, ela não entra com tanta energia de vontade de mudar. Isso porque mesmo. Ela não está pagando nada, entendeu? Então não está tendo nenhum esforço. É bem por aí. Então eu acho que essa é importante, essa coisa do pagamento, né? Mas você sabe que uma outra coisa que as pessoas que começam às vezes elas olham a mesa psicotrônica e elas dizem assim, é tão difícil, nossa, como é difícil, que é isso, que é aquilo? E aí, enquanto ela ela acha que ela precisa saber item por item, tudo para começar a mexer na mesa. E isso é um grande bloqueio. É um bloqueio, é um bloqueio. Por isso que a gente, né, todas as aulas de mesa, a gente já fala para a pessoa, fala, olha, não precisa ficar com medo de mexer, não existe fazer errado na mesa, né? É só você segurar o pêndulo lá. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, a mesa psicotrônica de Horus, ela é diferente de todas as mesas e todos os gráficos radiestésicos que existem no planeta. Não tem nada igual a ela. Por quê? Vou pegar a mesa. Porque ela assim, ela tem uma formação, né? Ela tem toda uma estrutura, tá? Que é assim, uma estrutura divina. Então, na mesa não existe você fazer errado, não existe você errar, né? O máximo que pode acontecer, né? Porque ela tem a geometria sagrada, né? O máximo que pode acontecer é o trabalho não dar o resultado que você está buscando, mas nunca vai dar um resultado negativo, né? Então, tá aqui a mesa, para quem está acessando pela primeira vez o canal, que não conhece ainda, né? Então, o que é? É um tabuleiro, a gente chama tabuleiro do jogo da luz contra a sombra, né? Então, nós estamos vivendo num mundo de sombra, ele é 95% negativo, né? Coisas assim que traz sofrimento para as pessoas, dor, né? Inclusive a parte financeira que não prospera é sombra, tá? Então aqui você tem um instrumento que, se você segurando um pêndulo, o pêndulo começa a girar, né? E ele vai começar a jogar luz nas sombras, né? Das áreas da sua vida.